Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um Livro Livra e hoje nós iremos iniciar o Poder da Paciência, que a gente anunciou semana passada que nós iríamos começar, né, de M.J. Ryan. Como diminuir a pressa e viver com mais tranquilidade e paz. Esse livro é interessantíssimo, gente. Esse livro eu li, tá aqui. Eu li em julho de 2024. Que legal. Foi aquilo que eu disse pra você, que eu tava começando a pensar em me relacionar com uma pessoa e tal. E foi a hora que eu levei uma freada da vida. Epa, peraí que eu tenho que te consertar primeiro, pra não quebrar a gente por aí. E aí esse livro, ele tem um sumário muito grande. Nós estamos falando aí de 3 páginas de sumário, mas interessantíssimo todos os assuntos abordados, porque, por exemplo, aqui a gente está falando, os dons da paciência. Aí ele nos apresenta a paciência que gera excelência, a paciência que nos coloca em harmonia com os ciclos da natureza, a paciência que nos ajuda a tomar decisões melhores, paciência que nos conecta com esperança, a paciência que nos ajuda a viver a vida mais longas e mais livre de estresse, a paciência que nos ajuda a desperdiçar menos tempo e menos energia e menos dinheiro, a paciência que nos ajuda a conseguir aquilo que queremos, a paciência que nos protege contra a raiva, a paciência que nos dá maior tolerância e empatia, a paciência que nos ajuda a ter relacionamentos amorosos mais felizes, a paciência que ensina o poder da receptividade, a paciência é essencial da civilidade e a paciência faz nossas almas crescerem. E aí ela começa, né, na sequência, as atitudes da paciência, aquilo que eu ainda estou aprendendo. A paciência é uma decisão, isso também passará, tudo na vida passa. E assim vai, gente. É uma série de dicas maravilhosas e vai ser, com certeza, uma viagem muito, muito bacana com vocês. E ele começa logo o livro dizendo aqui algumas frases, tipo: alguns McDonald's prometem entregar o pedido em até 90 segundos ou dá-lo de graça. Agora a duração média da visita de um médico é de 8 minutos. Olha só, o médico, né, fazendo uma visita médica, diagnosticando um problema de saúde na sua vida, e ele gasta apenas 8 minutos. Um remédio vendido sem receita médica é anunciado para mulheres que não têm tempo para uma infecção vaginal. Apesar da complexidade do assunto, atualmente políticos levam apenas 8,2 segundos para responder uma pergunta. Deixa eu ver o que mais que ele diz aqui que eu achei interessante. Os construtores de prédios altos descobriram que o limite para número de andares está relacionado à quantidade de tempo que as pessoas estão dispostas a esperar pelos elevadores. 15 segundos é o tempo de espera máximo. Olha como as pessoas andam impacientes, né? E assim ele vai citando aqui vários exemplos do dia a dia práticos que falam sobre a questão da impaciência, né? E eu vou trazer para vocês aqui uma parte interessante dessa introdução, que eu acho que isso aqui é muito top, né? Quando ela fala, tipo assim, a grande maioria das pessoas passa hoje a vida correndo de um lado para o outro. Estamos em constante movimento, esperamos que tudo e todos que nos cercam também andem mais depressa. Qualquer ritmo mais lento nos deixa exasperados. Sofremos da doença da pressa. Sei que a tenho. Não consigo suportar o tempo que meu computador leva para ligar. Eu também não. Ainda mais quando trava. Se demora mais de 2 minutos, fico absolutamente tensa e me descubro com o maxilar cerrado e o corpo contraído. Sou aquele tipo de pessoa que aperta o botão do elevador várias vezes para fazê-lo vir mais rápido. Alguém aí do outro lado ou só em Marte? Então, e no micro-ondas uso o botão de 1 minuto porque é mais rápido do que digitar o tempo certo. Esse é o grau da minha doença. Eu preciso contar essa história.
Certa vez eu fui à loja onde costumava tirar cópias. Estava na fila esperando para pagar. O jovem atrás do balcão procurava ajudar uma senhora a descobrir como enviar um embrulho para o seu neto. Havia uma outra pessoa na minha frente na fila. O meu monólogo interior foi assim: como eu odeio fila. Gente, isso aqui é sério. Eu odeio fila. Eu tenho um problema com fila. Para vocês terem ideia, o meu nível de problema com fila, mas não tem nada a ver com a pressa. Mas eu não consigo ficar atrás de outra pessoa. Então eu fico do lado da fila, eu marco meu lugar e saio, eu fico ali distante, porque eu não consigo ficar na fila. Eu tenho um problema com fila. É que nem desatar nó de sacola. Quando eu vou para o supermercado, muitas das vezes, eu prefiro ficar lá onde dá o nó da sacola para não dar o nó da sacola. Porque quando eu chego em casa, que eu encontro uma sacola com o nó dado, eu não tenho paciência de desfazer aquele nó. Então, provavelmente eu rasgo. Quando eu ganho um presente, eu faço o quê? Eu não gosto da embalagem. Então, assim, provavelmente eu vou rasgar. Outra coisa, quando eu vou à loja comprar um sapato, eu vou citar sapato porque sapato tem caixa, sapato tem um saquinho de guardar tal sapato, etc. E aí quando eu vou lá na loja, eu digo pra ela: amor, eu não quero nem a sacola, me dá só o saquinho de guardar o sapato, pode ficar com a sacola, pode ficar com a caixa, pode ficar com tudo, eu só quero o saquinho de guardar a sacola, ou de guardar o sapato. Para vocês terem ideia do meu grau de falta de paciência para certas coisas, eu não tenho. E eu confesso, o réu confessa, eu não suporto fila, não gosto de fila, não gosto. Se tiver uma fila, eu tô do lado, mas eu não tô na fila. E eu não sei por quê. Eu acho que isso não tem nada a ver com paciência. Vamos lá. Então aqui ela diz o seguinte: o jovem atrás do balcão procurava ajudar a tal velhinha para descobrir como enviar o tal do embrulho lá pro neto. E havia uma outra pessoa na frente na fila. O meu monólogo interno era esse: como eu odeio filas, porque eles não colocam mais ajudantes aqui, resmunguei. Porque pelo menos não colocam um cartaz com o valor de cada cópia, para que eu pudesse pagar sem precisar esperar ninguém. E aí, depois de muitos minutos resmungando da mesma coisa, como detesto esperar, como detesto fila, como eu não suporto isso, tenho tantas coisas importantes para fazer, não posso ficar aqui parada numa fila, meu Deus do céu, preciso chegar em casa logo. Não me aguentei, saí do meu lugar na fila, perguntei para o rapaz rispidamente: quanto é que custa a cópia? Ele respondeu 10 centavos, deixei $2 no balcão, deixei $1 no balcão para pagar a minha compra de 40 centavos e saí apressadamente da loja. Só me dei conta do absurdo da situação quando eu estava dentro do meu carro indo embora. O outro nome para a doença da pressa é a impaciência. Estou certa de que eu sou a única pessoa que possui. A fúria no trânsito, a violência de todos os tipos de explosão de raiva, do trabalho, do divórcio, nos gritos, nos filhos, com os filhos. Todos esses comportamentos e muitas outras doenças no mundo podem estar relacionados, pelo menos em partes, à falta de paciência. Veja só, gente, ela está contando a história onde ela estava em uma livraria para imprimir uma versão dessa do livro, A Paciência. Ela é a autora do livro, ela estava na fila e ela estava impaciente. Que loucura, né? E ela fala uma realidade aqui, nós vamos ficar por aqui. Aqui esse livro tem coisa. Ela fala de uma realidade que de fato acontece. Como eu falei para vocês agora há pouco, eu sou uma pessoa extremamente impaciente com fila, em desatar nó, em desatar nó de corda, em desatar nó de sacola, em esperar. Eu já fui muito mais impaciente com pessoas lentas, né? Porque eu não compreendia que existia diferença entre as pessoas antes de estudar o comportamento humano. Eu entendia que existia pessoas que são inteligentes e pessoas que são desprovidas, né, da inteligência. Eu entendia que são pessoas que são mais que têm um raciocínio lento e pessoas que têm um raciocínio rápido. E aí, o que era um motivo de felicidade para mim era encontrar pessoas que eu conversasse só no olhar.
ou rápido, que tivesse uma pegada rápida, aquela coisa toda. Só que eu me esquecia que nem sempre eu fui tão rápida, nem sempre eu fui tão inteligente, nem sempre eu fui tão lenta. Será que eu fui inteligente, né? Que eu era inteligente, de fato que eu fosse inteligente? Porque em um dado momento da minha vida, eu me comparei muito, me comparei principalmente com os meus primos, porque meus primos tinham alto desempenho na escola, eles não tiraram, a nota mais baixa deles era 8,5, nota baixa, e era 9,10, 9,10, 9,10, e eu tava naquela escala lá dos 7,5, 8, 9, 10, eu nunca fui aquela top das top, né? Pelo contrário, tive muita dificuldade de aprendizado por falta de concentração, muitas das vezes. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que esse estado de comparação, ele me atrasou em muitas coisas, né? Me atrasou demais. Só que, no entanto, a minha falta de paciência em dado momento da minha vida me fez acelerar em muitos outros aspectos. Inclusive, me focar naquilo que eu não tinha tanta habilidade. E que eu queria mais resultados, que eu queria mais quantitativo do que qualitativo. E assim eu fiz uma série de abastecimento de informação, mentalmente falando, para que eu conseguisse superar algumas deficiências minhas, né? Só que assim, eu não esperava o tempo das coisas, né? Eu era muito impaciente e eu entendia que talvez eu não consegui atingir o objetivo principal daquilo que eu estava me propondo a fazer. Não era uma falta de paciência, não tinha nada a ver com a paciência, né, que eu tinha ou deixava de ter, mas tinha a ver com a minha competência, a minha capacidade de inteligência, de absorção. E aí eu me frustrava, eu me culpava, eu me achava burra. E muitas das vezes não se trata disso. A gente sabe que não se trata disso. Se trata de ter tempo para absorver e pôr em prática e praticar aquilo que você não consegue desempenhar com tanta velocidade, com tanto empenho e com tanto conhecimento. E você tem que ter paciência para tudo, né? Então eu vivi poucas e boas por conta da minha falta de paciência. Hoje não. Hoje eu sou uma pessoa extremamente paciente. Eu sou capaz de... Quando que eu me imagino ficar horas e horas esperando por alguém? Quando que eu me imaginei ficar horas e horas lendo, estudando, ficar aguardando a resposta de um ou de outro para fazer tal coisa? E assim, algo mudou dentro de mim quando eu li esse livro. Por quê? Porque eu já vinha de uma leitura sobre comportamento humano, já vinha de um curso sobre comportamento humano, de uma especialização sobre comportamento humano, de um estudo, onde eu entendia a diferença entre as pessoas e a maneira como elas acabam agindo, aquela coisa toda. E uma outra coisa, né? Eu havia passado por uma ruptura muito grande, em que em vários momentos, quando eu fui fazer a minha avaliação de erros, após o término dessa relação, eu fui avaliar os meus comportamentos de diversas situações e eu percebi que muitas das vezes o que me faltou foi paciência. A paciência de compreender que o outro ele tinha uma outra cultura, ele tinha um outro modo de ver a vida, um outro modo de agir, e isso me incomodava porque não era na mesma velocidade. Então, quantas e quantas vezes eu não poderia ter evitado, né, confusões desnecessárias? Quantas e quantas vezes eu não poderia ter sido sábia, madura o suficiente para poder compreender que aquilo não era sobre mim, não era algo pessoal, mas sim algo sobre outras situações que não estivesse relacionado a mim. Então, eu trazia muito tudo para um lado pessoal. E aí, né, colhi, tenho consequências graves disso. Colhi, eu assumo minha responsabilidade quando eu erro e nós estamos aí para aprender. E aí, quando eu fui pegar esse livro para ler, eu estava com fevereiro, março, abril, maio, junho. Estava com 5 meses que eu estava separada. Eu estava tratando sobre dependência financeira, dependência emocional,
sobre as minhas mudanças de comportamento. Eu estava bem aqui assim, eu estava no topinho do meu processo de transformação, estava bem por aqui, certo? E eu tinha entendimento na minha cabeça de que eu já sabia o que estava acontecendo, que estava tudo sob controle e que nada ia me abalar e que eu estava dominando a situação e tudo mais. E eu lembro que o meu psicólogo da época, o Renato Chaves, ele chegou para mim e disse assim: tá muito recente, calma. Ele disse isso, você ainda vai passar por certas coisas que não adianta antecipar, cada um vai passando, né, pelas suas dores, pelo seu momento, pelas suas detecções e ações. E aquilo foi falado. A minha amiga que acompanhou esse meu processo pós-separação, ela dizia assim: calma, ainda tá muito recente, muita coisa pode acontecer e tal. E eu estava convicta da minha decisão, eu estava convicta de tudo, de que eu não queria mais voltar, de que eu queria um novo relacionamento, de que eu já tinha detectado onde eu tinha errado, que eu já tinha detectado como é que eu ia resolver tudo. Estava muito certa de tudo, né? Muito forte, mas tudo era casca. Tudo era casca, real. Por quê? Porque até então eu achei que eu era uma pessoa que tinha sido responsável pela minha separação também, em boa parte. Eu achei que eu tivesse perdido um relacionamento por uma questão de não ter sido sábia em administrar certos sentimentos, não, meus principalmente, porque foi o que eu recebi na saída desse casamento, né? Algumas pessoas recebem outras coisas, mas eu recebi uma mochila cheia de culpa. E eu não tô aqui me vitimizando, não. Peguei minha culpinha, botei na minha mochila e saí. Não fiquei ali esperando, lamentando ou me vitimizando. E assumi meus BOs. E foi logo. E nós estamos falando, gente, de julho de 2024. E foi nessa mesma época que iria acontecer o meu casamento, 20/7/2024. A data que eu escolhi para casar, para fazer a festa do evento, aquela coisa toda, enfim, para fazer a festa do casamento. E aí foi quando eu soube que eu não tinha sido abandonada por uma questão de abuso, porque o cara desistiu de mim ou coisa do tipo. Na verdade, por trás disso tudo havia o óbvio, né? A traição. Então, naquele momento, eu lembrei das palavras do meu psicólogo, ele dizendo: calma, que ainda tem muita coisa para vir por aí, que você ainda vai viver muitas outras coisas. E naquele momento eu vivi uma confusão de sentimento. Por quê? Porque eu estava muito bem obrigada, disposta a reiniciar a minha vida com uma outra pessoa, e eu estava convicta que ia dar certo aquilo outro. E quando na verdade eu estava com a intenção de colocar alguém no lugar. Foi o que nós já conversamos. Nós temos a necessidade de substituir pessoas como se estivéssemos trocando de roupa. Naquela época eu pensava dessa forma. E aí eu estava nessa vibe. Eu acho que eu encontrei 10 pessoas que eu achei que fosse meu futuro marido, meu futuro namorado, meu futuro qualquer coisa. Na minha cabeça. E por quê? Porque eu estava com a necessidade de substituição, eu não estava tendo paciência com o meu processo, eu não estava deixando acontecer a cura, né? E aí eu li a paciência, eu entendi que se eu não tivesse paciência nesse momento, já que eu tinha passado 15 anos em uma relação onde eu errei a escolha, se eu não tivesse um pouco de paciência, de esperar me curar, de me acolher, de passar a minha dor, de transformar tudo isso em algo que me trouxesse crescimento pessoal, de colocar aquela lista de coisas que eu fiz de errado, aquela lista de coisas que eu deveria fazer certo, de eu confessar aquilo que eu não queria mais viver e de eu me acolher e profetizar na minha vida e deixar as coisas acontecerem no tempo certo, eu teria estragado tudo, né? E aí eu lembro que o livro foi passado para mim
Eu li esse livro, eu rodei muito atrás desse livro, perdi minha paciência procurando, fui até pela internet e não encontrei. E encontrei uma última unidade na livraria Leitura do São Luís Shopping. Comprei esse livro, eu devorei. Gente, esse aqui é o segundo livro, porque o primeiro, ele era que nem a minha Bíblia. Ele tinha post-it, ele tinha anotação, ele tinha várias anotações, ele tinha várias referências e tudo mais. E o livro me encantou tanto que eu escrevi uma palestra sobre a paciência e ministrei a minha primeira palestra, que foi aqui em Barreirinhas, para umas 20 mulheres, falando sobre paciência. Foi onde eu me apaixonei pelo fato de ser alguém paciente. E hoje eu me considero uma pessoa extremamente paciente. E me orgulho porque eu fui buscar. Eu me orgulho porque eu admiti, eu assumi a minha responsabilidade, a minha falta de paciência, de impaciência e fui atrás, corri atrás. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou dizer, eu não fui. Não, eu ainda sou em alguns aspectos e eu pretendo melhorar, eu pretendo buscar, eu quero chegar à perfeição. Mas não existe a perfeição, vou chegar perto. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa querer ser melhor, ele precisa querer evoluir, ele tem que dizer a realidade. Meu irmão, eu não sou perfeito, eu tô aqui para errar, é para acertar, eu tô aqui para me tornar alguém melhor, eu tô aqui para te ajudar, eu quero que se tá sendo bom para mim, eu quero que seja bom para ti também. Eu acho que a gente tem que ter isso, entendeu? Se existe uma coisa que a paciência, que eu aprendi junto com a paciência, foi de perder a vergonha, de moer meu orgulho mesmo. Eu nem sei onde é que anda meu orgulho. O orgulho bom, o orgulho mau, enfim, nem sei por onde anda. Mas eu tô aqui, eu tô disposta a dar a minha cara a tapa. Se tiver que mudar, eu vou mudar. E aqui no livro, quando ele diz o seguinte, quando ele chega aqui e diz o seguinte, ó. A paciência nos coloca em harmonia com os ciclos da natureza. Ou seja, cada ciclo da natureza, primavera, verão, outono, inverno, cada fase da vida da gente tem um tempo, né? E a paciência te faz sincronizar com esse tempo, te faz você seguir o fluxo, né? Desde o início até o fim, fazer as transições normais. E ele diz o seguinte, ajuda você a tomar decisões melhores, a conectar com a esperança. Essa conexão com a esperança ela é muito relevante ser falado, porque é justamente isso que eu estou falando para vocês. Quem não quer melhorar, né? Quem não quer se tornar uma pessoa melhor, quem não quer se tornar alguém agradável, alguém que seja fácil de lidar, que seja bom de conviver. Eu queria me tornar, eu escolhi me tornar assim. E foi quando eu entendi o que queria dizer, né? Essa questão da conectar com a esperança. Eu achei muito importante esse capítulo. Então, por hora, é isso.